Análise das demonstrações financeiras. Análise dos índices de liquidez. Olá, pessoal. Quando a gente fala em índice de liquidez, nós estamos falando em índices de solvência. O que é solvência? A capacidade da empresa em honrar as suas dívidas, portanto, pagar os seus compromissos de curto prazo no curto prazo. E, não raro, utilizando os recursos totais para recursos e dívidas totais de médio e longo prazo. Para isso, nós utilizamos alguns indicadores. Vamos ver quais são. Os dois primeiros, índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca. Como vocês podem ver no slide, o índice de liquidez corrente é a diferença do ativo circulante sobre o passivo circulante. Qualquer valor superior ou igual a 1 significa que a empresa tem condições de solvência naquele período. Então, por exemplo, se o resultado for 0,8, está dizendo que para cada real de dívida que ela só tem 80 centavos de recursos de curto prazo. Por sua vez, se ela tem um resultado de 1,20, ou seja, de 1,2, significa dizer que para cada real de dívida, ela paga aquele real, ainda sobra 20 centavos. Esse é o índice de liquidez corrente. O segundo índice apresentado ali é o índice de liquidez seca. Seca porque nós tiramos do ativo circulante os estoques. Então, veja, o ativo circulante ele é formado por caixa, bancos, estoque de materiais diretos, estoque de produto acabado, estoque de produto em processo, duplicatas a receber. Quando nós tiramos os estoques, o índice cai. Então, significa dizer que, para cada real de dívida que eu tenho de curto prazo, eu tenho agora tantos reais ou centavos, considerando a inexistência dos estoques. Mas por que se retira os estoques? A prática de se retirar os estoques do índice de liquidez seca é porque, na hora de converter esses estoques em dinheiro, eu, diferentemente de uma duplicata, ou mesmo do que eu tenho em banco, eu vou conseguir o valor de face. Por exemplo, eu tenho lá 5 milhões de estoque. Dificilmente eu vou conseguir converter esses 5 milhões de estoque em 5 milhões. Eu vou ter um deságio. E esse deságio normalmente é significativo. Vamos aos próximos índices. Os dois próximos é o índice de liquidez imediata, o índice talvez conhecido como mais honesto, porque ele só leva em consideração o disponível, veja, sobre o passivo circulante. Então, significa que o índice de liquidez imediata, eu vou trabalhar só com caixa e bancos. Não vou trabalhar com estoques, não vou trabalhar com duplicatas, né? Só vou trabalhar com o que eu tenho realmente em dinheiro, dividido pelo passivo circulante. O outro é o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral, ele mostra o quê? Qual é o total das minhas dívidas de curto e longo prazo, no passivo circulante e no meu passivo não circulante. E o que eu tenho no meu ativo circulante e o que eu tenho no meu ativo não circulante. Então, eu vou somar os dois, curto e longo prazo, e vou dividir pelo curto e longo prazo que eu tenho de dívida. Normalmente, esse índice é positivo, ou seja, ele é maior do que 1. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, porque há um outro índice, que é o índice de liquidez com lucro. O índice de liquidez com lucro somente é utilizado quando o índice de liquidez corrente, lá o primeiro que nós vimos, ele é inferior a 1. Então, significa que, se ele é inferior a 1, e se eu pegar o lucro da empresa e colocar no caixa, será que eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo? Essa é a proposta do índice de liquidez com lucro. Para finalizar e concluir essa aula, índice de liquidez, lembre sempre, está relacionado à solvência. E solvência significa capacidade nossa, minha, enquanto empresa, pagar os meus recursos, pagar as minhas dívidas de curto prazo com recursos de curto prazo. Até a próxima.